E a pergunta de hoje é: qual é a diferença entre judeu e israelense? Ou se é tudo a mesma coisa? O que é ser hebreu e o que é ser israelita? Vamos explicar a ordem disso tudo. Vamos começar com o que é ser judeu. O judaísmo é uma religião e aqueles que praticam o judaísmo são considerados judeus. Tanto os que nasceram dentro do judaísmo, como aqueles que se converteram ao judaísmo. E existem hoje em dia judeus morando no mundo todo. No mundo hoje em dia moram 13 milhões e meio de judeus. E bem rapidamente, o que é o judaísmo? O judaísmo é a primeira religião monoteísta do mundo. Quer dizer, a primeira religião a crer em um só Deus. Além disso, o judaísmo crê no Tanakh, que pode ser chamado em português de a Bíblia hebraica, e ela é bem parecida ao Antigo Testamento para os cristãos. E dentro do judaísmo existem correntes, quer dizer, existem vertentes. Existe o judaísmo ortodoxo, judaísmo reformista, judaísmo moderno, judaísmo tradicional, judeus laicos também. Quer dizer, existe uma variedade dentro do próprio judaísmo. E o termo judeu vem do nome Judá, que foi um dos 12 filhos de Jacó e que deu origem a uma das 12 tribos de Israel. Você pode ver no mapa depois que a tribo de Judá era a maior das tribos de Israel. E também hoje em dia a gente acredita que a maior parte dos judeus são descendentes da tribo de Judá. E por isso acabou virando o nome judeu para todo o povo de Israel. Então, o que é ser israelense? Ser israelense é quem mora e tem cidadania de Israel. Todo israelense é judeu? Não. Israel é um país democrático e aqui vivem pessoas de diferentes religiões. Hoje em dia, quase 75% da população de Israel são judeus. 17% muçulmanos, 2% cristãos, menos de 2% de usos, que são outra religião muito interessante que mora aqui em Israel. Uma pequena observação para aqueles que nos assistem de Portugal. Eu sei que em português de Portugal não se usa a palavra israelense, se usa a palavra israelita, também para os judeus modernos e também como termo bíblico. Mas no português do Brasil, a gente usa dois conceitos separados, o que também fazem a vida um pouco mais fácil diferenciar sobre o que a gente está falando. E falando nisso, o que quer dizer israelita no português do Brasil? Israelitas são os filhos de Israel. E quem foi Israel? Israel é o nome dado a Jacó, depois que ele luta com o anjo, como está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 32. Então Jacó, que é um dos 3 patriarcas do judaísmo, ele vai ter um segundo nome acrescentado, que é o nome de Israel. E por isso toda a sua descendência são os filhos de Israel. E por isso, israelita se refere ao povo bíblico. Então, judeu é religião, israelense é nacionalidade. A cidadania de hoje em dia é israelita, quer dizer o povo de Israel no seu sentido bíblico. E por último, quem são os hebreus? Esse, na minha opinião, é o conceito mais interessante de todos. Ele está lá no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 14, versículo 13, quando a Bíblia chama Abrão de hebreu. Isso quer dizer que todos os descendentes de Abraão são chamados de hebreus. E agora eu vou colocar aqui do lado uma árvore genealógica e a gente vai falar de um pouco de genealogia bíblica. A gente vai começar por Noé, passando para Sem. Sem é um dos filhos de Noé e dele vai vir depois o povo de Israel, que é um povo semita. Não é o único, mas é um dos povos que é descendente de Sem. E por isso aí vem a expressão antissemitismo. Quem tem ódio do judeu se fala antissemitismo.
pelos judeus, seria um povo semita. Depois de Sem, a gente vai passar para Eber. E daí vem o conceito, provavelmente, do hebreu. Por que eu digo provavelmente? Porque tem várias teorias sobre isso. Na minha opinião, essa é a teoria mais aceita e a que eu quero contar para vocês, que é a seguinte: já que Abraão é descendente de Eber, ele é chamado de hebreu, e por isso toda a sua descendência também são chamados de hebreus. Além disso, Eber, ele falava hebraico, e por isso, até o dia de hoje, eles falam esse mesmo idioma, que é o idioma hebraico. Apesar de naquela época ser hebraico bíblico, hoje em dia ser hebraico moderno tem as suas diferenças, mas é o mesmo idioma. E quem é neto de Abraão é Jacó, e Jacó, com o nome de Israel, é chamado povo de Israel. Os filhos de Israel são chamados de israelitas. Então, na realidade, o conceito de hebreu e israelitas, eles são conceitos bíblicos bem parecidos. E a gente vem com a potência que aí tem nos patriarcas. Os 3 patriarcas do judaísmo, Abraão, Isaque e Jacó. E a gente carrega até os dias de hoje os nomes deles. Em resumo geral, o judaísmo é uma religião, ser israelense é ter uma cidadania, ser hebreu é ser descendente de Eber e de Abraão, que depois vão virar o povo de Israel, que são os descendentes de Jacó. E por isso, quando a gente fala de judaísmo hoje em dia, a gente fala de uma coisa muito complexa, de uma coisa que inclui um país de maioria judaica na nossa terra bíblica. Também a gente fala de uma religião, de uma prática religiosa, e também a gente fala de um povo, do povo de Israel, ou do povo hebreu. Espero que tenham gostado desse vídeo e espero que tenha ficado claro. Se por acaso vocês ainda não são inscritos no canal, aproveitem agora para se inscrever e deixar aquele like, e a gente se vê na próxima.